Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos estudando a cafeicultura na região sudeste. E a prof falou bastante para vocês que a cafeicultura no Vale do Paraíba teve problemas, lembram? Teve problemas por quê? Porque lá era uma região de solo íngreme. Então, nós viemos aqui na fazendinha para fazer uma simulação desse solo íngreme para vocês entenderem como que aconteceu a erosão. Então, nós viemos aqui na fazendinha da escola e temos duas maquetes. Essa aqui é a primeira, de um solo íngreme, certo? E aqui percebam que foi tirada todas as árvores, situação semelhante ao que aconteceu na região sudeste. Eles desmataram a Mata Atlântica e deixaram o solo nu com um relevo bastante íngreme, certo? Então o que começou a acontecer? Quando eles tinham cultivo de café e vinham as chuvas, a chuva com a força da água, o que ela fez? Ela começou a fazer assim, aqui. Ela começou a fazer erosão, ó. Percebam que a água, ela vai empurrando a planta, ó. E ela vai empurrando a planta e além dela empurrar a planta, a água escorre e ela começa a fazer, ó, valetinhas no solo. Essas valetinhas aqui que a água fez, são os caminhos que a gente chama de erosão. Erosão é o quê? É quando a força da água, ela vai levar esse solo fértil lá para baixo. E aqui nessa região onde tem o solo íngreme, a produção vai ficar afetada. Então isso foi o que aconteceu na região do Vale do Paraíba, onde eles começaram a tirar toda a mata, plantaram de forma aleatória, né, sem nenhum cuidado com o solo. Era um solo fértil? Claro que era um solo fértil, extremamente bom para a produção. O problema foi eles não ter feito cuidado com esse solo. O que eles poderiam fazer para evitar que esse processo acontecesse? Eles poderiam ter feito o plantio com curvas de níveis. O que são curvas de níveis? São essas elevações aqui que nós fazemos no solo para que a erosão com a força da água não carregue. A água não carrega os sedimentos lá para baixo. Então o solo ele vai ser plantado todo em curvas. Ó, vocês estão vendo aqui que tem curvas aqui, né? Uma mais alta, uma mais baixa, depois, né? Ó, uma mais alta, uma mais baixa, uma mais alta, uma mais baixa. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que quando vem a chuva ela vai escorrer nesta curva, estão percebendo aqui? E ela não vai levar as plantas para baixo, certo? E ela também não vai ter força para escorrer como nós vimos ali. Ela vai escorrer somente dentro da curva. E assim, o solo vai ficar protegido, as plantas vão ficar protegidas e não vai haver erosão. Então, lá no Vale do Paraíba, se eles tivessem feito o cultivo com curvas de nível, igual está nessa maquete, com certeza eles não iam ter um problema de falta de erosão. E não tendo erosão, eles poderiam ter continuado a atividade cafeicultora por um bom tempo, porque o solo da região de lá era um solo muito fértil. A única coisa que eles fizeram de errado foi a forma de cultivar. Então, eles cultivaram em um solo íngreme, como nós mostramos na primeira maquete, onde eles fizeram cultivo num solo íngreme, sem nenhuma curva de nível. E a água, ela fez erosão, ou seja, ela levou os nutrientes mais férteis para as áreas mais baixas, para outras áreas. E esse solo ficou todo sujeito à erosão. E ficando todo sujeito à erosão, ele acabou tornando-se improdutivo. E aí, quando eles atentaram para esse detalhe, já não tinha mais como dar conserto nesse solo, porque esse solo estava muito doente. Então, quando nós temos uma área com relevo íngreme, nós temos que fazer o quê? Cuidar desse solo, fazer sempre uma cobertura de plantas, que é o que nós fizemos aqui, e um plantio curvado, em curvas de níveis como está nessa forma. Porque assim nós não vamos ter problema com a erosão e poderemos manter nosso solo produtivo por muito tempo. Né? Aqui no relevo de Guarapuava, que é um relevo planáltico, se nós não cuidarmos com o nosso solo, vai acontecer a situação semelhante. Então, os agricultores que plantam aqui em Guarapuava suas culturas, eles precisam fazer também os plantios, plantar em curva de nível, plantar com curva de nível como foi feito nessa maquete, para evitar, assim, problemas com a erosão. Beleza, pessoal? Agora, depois dessa explicação, nós vamos fazer a atividade lá da apostila. Beijão!